Olá, Evaldo, bom Bom dia. dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. A gente começa falando sobre a relação do Partido dos Trabalhadores com o PMDB do deputado Marcelo Castro. A gente lembra o episódio do impeachment na Câmara dos Deputados. O deputado Marcelo era ministro da Saúde, foi à Câmara dos Deputados votar pela permanência da presidente Dilma contra o impeachment. Isso criou tem essa relação com o governo do Estado. Como é que fica a relação do PMDB com o PT aqui depois disso? Eu imagino que boa, né, Livaldo? Nádia, aqui no Piauí essa relação nunca mudou. Aliás, tem melhorado, mesmo com o impeachment, com o fato do PMDB ter sido adversário do PT na eleição de 2014, mas aqui há uma relação informal, mas muito harmoniosa entre o PMDB e o governo do Estado. Agora, em termos de formalizar apoio, de participação no governo, quem comenta o assunto é o presidente do Diretório Estadual do PMDB, o deputado federal Marcelo Castro. Eu sinto no PMDB uma boa receptividade, não vejo nenhuma dificuldade do PMDB fazer uma aliança com o governador. Agora, entre essa perspectiva, essa possibilidade e a concretização, é lógico que existe um lapso muito grande. E isso, naturalmente, tem que partir do governador, não pode partir do PMDB. O PMDB tem que ficar na posição que o povo colocou, até que possa haver um entendimento. Esse entendimento, embora, como você disse, tenha havido sinalizações, mas não houve ainda uma coisa concreta que se pudesse construir um diálogo em torno dessa relação. E pode acontecer ainda, Livaldo? Depois das eleições municipais, sim. Né? Já essa sinalização do governador Wellington Dias, o PMDB também. Agora fica meio complicado pelas razões expostas pelo presidente e deputado federal Marcelo Castro. Uma coisa é a formalidade, é uma boa relação, é ajudar o Estado no Congresso Nacional, aqui mesmo na Assembleia Legislativa. A outra coisa é participar do governo, ter um comportamento de afinidade política. Agora, a eleição vai determinar a eleição municipal. Depois das eleições municipais. Ontem, em Brasília, aconteceram 2 fóruns. Um com os secretários de Fazenda de todos os estados e também outro com os governadores. O governador Wellington Dias não participou, a vice-governadora Margarete Coelho participou, está aqui com a gente, vai já conversar sobre o resultado dessa reunião ontem lá em Brasília. Livaldo, mais uma reunião muito importante, porque os estados puderam fazer muitas contas. Claro. E a governadora até já me antecipava aqui que só lamentação. A gente vê a história do Rio de Janeiro, no estado de calamidade, mas os estados pedem ajuda à União. Essa manchete aí do SBT, a gente vê o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que se reuniu com os governadores antes da reunião dos governadores com o presidente interino Michel Temer e tratou sobre vários assuntos. Está aí a reunião com o presidente que durou cerca de 2 horas e depois dessas 2 reuniões preparatórias, desses 2 fóruns preparatórios, os governadores já foram sentar com o presidente interino, já praticamente com os cálculos feitos e as dívidas negociadas. E para o Piauí ficou uma situação boa, porque é uma economia anual de 150 milhões de reais, alonga aí o pagamento da dívida, dá uns meses aí para respirar. A gente já vai explicar melhor como é que é esse assunto, Alivaldo, mas muito importante para os estados. Claro. O Piauí não tem uma dívida direta com a União, mas tem uma operação através do BNDES, que também acabou sendo beneficiado com esse entendimento de ontem lá em Brasília, porque vai ser esticado o prazo de pagamento. O certo é que o governo deu aí uma carência de 6 meses, os estados endividados só vão voltar a pagar só em janeiro de 2017. É um alívio para a economia das finanças públicas, mas também é uma situação de alerta. Eu soube até que o governo cobrou uma espécie assim de austeridade para que os estados também cumpram o seu papel com relação a controle de gastos. A gente foi ouvir o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que desembarcou ontem à noite aqui em Teresina para falar sobre esse impacto nas contas públicas após esse novo prazo para o pagamento da dívida com o BNDES. Na verdade, já estava acordado desde o governo da presidenta Dilma com o ministro Nelson Barbosa, incluir as dívidas que os estados têm com o BNDES nesse alongamento em 10 anos, no caso do BNDES, com uma carência de 4 anos. Então, com isso, com essa carência de 4 anos, é uma folga no fluxo de caixa do estado pelos próximos 12 meses de algo em torno de 150 milhões de reais, que vai ajudar a fazer frente às despesas correntes nesse momento de crise que todos os estados passam. A questão das dívidas com a União, o Piauí não é beneficiado porque ele já quitou essa dívida em 2012. E quanto é que o Piauí paga por ano ao BNDES com esses empréstimos? Na verdade, todas as operações de crédito, não só do BNDES, o Piauí paga em torno de 400 milhões de reais por ano. Então, como vão ser incluídas na carência as dívidas com o BNDES, a gente vai ter essa economia de algo em torno de 150 milhões por ano,
em torno de 4 anos. Na verdade, é um adiamento dessa cobrança, desses pagamentos de juros e amortizações que são feitos nessas diversas operações de crédito tomadas nos últimos anos. Bom, está aí o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, fazendo uma avaliação dessa negociação de ontem. A vice-governadora Margarete Coelho representou o governador Wellington Dias nessa jornada de reuniões ontem em Brasília. Está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Livaldo. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Realmente foi um dia muito intenso, de muitos trabalhos. Foram 3 reuniões seguidas e, enfim, na primeira reunião reuniu-se o Fórum dos Governadores. Todos colocaram à mesa quais eram as suas expectativas com relação aos temas que seriam tratados naquela reunião. Em seguida, passamos para mais uma reunião prévia com uma equipe do Ministério da Fazenda, né, com técnicos do Ministério da Fazenda, que previamente também já haviam se reunido com os secretários de Fazenda. E, enfim, foram colocados na mesa tanto as necessidades dos estados quanto as possibilidades da União. Ficou aquela queda de braço, aquele cobertor curto, cada um puxando para um lado. E, em seguida, mais uma reunião com o ministro Meirelles, uma reunião muito objetiva, muito intensa, né? Uma queda de braço muito grande, mas também uma reunião muito proveitosa. O ministro é muito técnico, ele é muito pontual, ele é muito incisivo e, enfim, não se deixou nada para depois. Os temas que eram levantados pelos governadores já eram testados, aqueles que precisavam de cálculos, já eram testados pela equipe econômica, que se reuniu rapidamente. Nós desmobilizamos a reunião por cerca de 10, 15 minutos e a equipe econômica já voltou foi aquela, né, uma proposta, uma contraproposta, outra contraproposta. Enfim, quando se sentou com o presidente interino Michel Temer, nós já tínhamos vamos dizer assim, uma decisão, né, madura, né? Já tinha uma decisão madura. Agora, para as pessoas em casa entenderem melhor o que significa isso, para a economia do estado do Piauí, para as finanças do estado do Piauí, até bem pouco tempo a gente falava aqui com o secretário Rafael Fonteles sobre o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, as dificuldades de arrecadação do estado. Para essa dívida dos estados, o que foi negociado, acertado ontem, que eles terão uma carência até dezembro, não pagarão a dívida até dezembro, fica suspenso esse pagamento. A partir de janeiro do próximo ano começam os descontos progressivos, até que em julho de 2018 esses descontos são zerados e o Estado volta a pagar as suas dívidas. E o secretário Rafael Fonteles falava aí numa economia de 150 milhões de reais. Governador, como é que fica a aplicação desses recursos? O que significa para as pessoas que estão em casa isso? Olha, na verdade, o Estado do Piauí não se beneficiou com essa negociação que você acabou de mencionar. Essa negociação, ela disse respeito àqueles estados que têm débitos direto com a União, né? O Estado do Piauí, ainda no governo Wilson Martins, ele fez o dever de casa, né? Ele fez um empréstimo junto ao Banco Mundial e quitou sua dívida, que era uma dívida realmente muito cara com a União, uma dívida que causa uma despesa enorme para os estados. Mas o estado do Piauí tem débitos com o BNDES, operações financeiras feitas com o BNDES. Essas ficaram negociadas com uma carência de 4 anos, os estados pretendiam uma carência de 5 anos, conseguimos 4 anos de carência e o alongamento da dívida por 10 anos. Esse beneficiou o estado do Piauí, que deixará de recolher cerca de 150 milhões, que entrarão aí, né, no custeio, em novos investimentos para o estado do Piauí, o que significa muito, porque o estado do Piauí pagou uma dívida contraindo outra dívida. Uhum. Então, assim, foi uma boa decisão, foi uma decisão que realmente está tendo efeitos positivos agora, mas exigiu muito do Estado isso, exigiu deixar de fazer operações financeiras para novos investimentos. O governador Wellington Dias, que esteve aqui ontem e hoje está em Fortaleza participando do Fórum de Governadores, manifestou, governador, uma preocupação grande com relação à postura do governo federal em relação aos estados, essa de cobrar rigidez absoluta em relação a gastos, e fez referência também a uma postura contrária a essa expectativa de corte de gastos em áreas essenciais como saúde, segurança, educação. Esse risco, ele existe? Olha, uma contrapartida, né? O governo federal, ele fez essa renegociação da dívida, os estados agora têm 24 meses, com carências de 6 meses para pagar, tem também a questão de alguns que estavam com liminares suspendendo o recolhimento desse débito com a União, uma discussão em torno de quais seriam os juros, se juros simples, se juros compostos.
O Estado do Piauí tem uma expectativa de, se o STF disser que o juro, na verdade, é simples, nós pagamos juros compostos, nós vamos, né, perseguir a devolução desses valores pagos a mais. Mas essa contrapartida, na verdade, ela se deu só com relação, vamos dizer, um novo reajuste fiscal. Né? São novos compromissos. Os estados só vão poder crescer na folha de pagamento na proporção da inflação do ano anterior. Realmente isso vai demandar um esforço grande dos estados, né? Uma austeridade muito grande com relação às folhas de pagamento, com sacrifícios. Mas estados como Piauí, Tocantins e outros que não foram beneficiados diretamente com essa negociação, nós fizemos vamos dizer, um fórum paralelo e esses estados querem possibilidades, querem ser, vamos dizer, premiados por terem feito esse dever de casa, querem novos investimentos, novas possibilidades de investimento, principalmente o estado do Piauí na área de infraestrutura, nessas obras que são tão essenciais para nós aqui, para o nosso desenvolvimento. E com isso gerar mais emprego, gerar mais renda, fazer com que a economia rode, né? Mas a questão das contrapartidas, elas foram menos austeras, vamos dizer, não foram, porque realmente cortar na área de investimento, na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, que já são áreas, vamos dizer, críticas, e em um estado, por exemplo, como o Piauí, que assumiu compromissos, que já cortou fundo na carne, já fez até onde podia fazer, realmente seria uma tragédia, seria realmente nos impedir de qualquer novo programa social, o que não seria bom para o estado do Piauí. Não dá para fazer esse corte aí, não dá. Eu queria agradecer a vice-governadora Margarete Coelho, explicando para você em casa como é que vai ser, então, como foi essa negociação, especialmente com o BNDES, né, que essa negociação que eu falei dos outros estados, e ela corrigindo aqui, só essa negociação com o BNDES, esticando aí para mais 10 anos, com carência de 4 anos o pagamento dessa dívida com o banco. Muito obrigada pelas explicações, um bom dia.